Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Se tem alguém me ouvindo, dá um ok. Boa noite a todos. Vamos testar aqui se está tudo ok a nossa transmissão. Boa noite, boa noite. Galera tá chegando. Pessoal que estiver presente aí, se a transmissão estiver ok. Boa noite, Franciela Amaral. Boa noite. Eu acho que está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Muito bom, muito bom. Nosso segundo dia de workshop, pessoal. Vamos dar um minutinho só para o pessoal entrar. Muito bom, muito bom. Helder Merentino, boa noite. Ivanilde, boa noite. Tá ok? Já vamos começar já a nossa transmissão. Um minutinho só para o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Bom, pessoal, vamos iniciar nosso segundo dia aqui do nosso encontro, nosso workshop. Estou muito contente de estar presente aqui mais um dia. Esse negócio aqui é interessante, começa a viciar a gente. Parece que quando você não faz no dia, né? Ontem eu fiquei assim meio sem reação, assim. Falei, pô, parece que tem um compromisso para fazer e tal. Parece que dá umas viciadas, né? Você querer transmitir conhecimento, né? Muito bom. Então, pessoal, na aula de segunda-feira nós falamos bastante, né? Porque qual é o intuito de tudo isso daqui? O intuito é a gente chegar, de fato, a viver com prazer do nosso negócio, da nossa marcenaria, né? Não dá pra gente ficar tendo o esforço, o trabalho todo que a gente tem, sem ter condições de viver disso, né? Tem gente que usa só para hobby, normal, tranquilo, mas nosso intuito aqui é fazer com que as pessoas vivam bem, ganhem dinheiro com esse universo da marcenaria, né? Então, nessa primeira aula a gente falou bastante a questão da estrutura para se começar um negócio ou para você manter ou você redirecionar o seu negócio atual, né? Nós falamos muito a questão da mentalidade da gente, as oportunidades que existem no mercado, para a gente de repente não ficar só focando em um mercado só ou em outro. A gente bateu muito nessa questão de abrir a mente, né? E trabalhar a questão do nosso corpo, da porta para dentro da marcenaria. Nós falamos muito disso. Quem está chegando aqui agora, não viu ainda a primeira parte, recomendo que veja depois. Se quiser ver depois, tudo bem. Está lá nos arquivos do grupo, pode ir lá e assistir. Mas a aula de hoje a gente vai falar mais a questão de gestão e de custo, né? Nesse primeiro momento a gente já entendeu quem somos, para que lado que a gente vai. Espero que nessa primeira aula vocês já tenha dado norte, pelo menos, de uma clareza na visão de vocês, na mente de vocês, para saber que caminho seguir, a certeza, se já está no caminho certo, se é isso mesmo que vocês querem, então manda ver, é isso mesmo. Então agora sim, é o seguinte, já sabemos para onde a gente quer,
já sabemos o que a gente vai fabricar, vamos produzir um serviço, vamos produzir um produto, né? Vamos fazer uma mesa, uma cadeira, vamos fazer um móvel sob medida. Já temos essa certeza que aonde a gente vai. Agora é o seguinte, a gente tem que saber uma parte extremamente importante, assim, que tem barrado muito nossa categoria de evoluir, de crescer, é essa parte de gestão, essa parte de enxergar a marcenaria como negócio, né? Não achar que é uma coisa muito informal, levar tudo na informalidade, meio no amadorismo. Então isso tem feito nossa categoria, que é muito grande, tem muita gente no mercado, muitos marceneiros, muitas marcenarias, mas boa fatia delas ainda está na parte do amadorismo. Não está levando isso numa parte profissional, entendendo os seus custos, não estão fazendo a parte de gestão bem trabalhada mesmo, né? Porque é aí que vai fazer você ter sucesso ou não. É nesse ponto que vai fazer você ter mais dinheiro, ter condições de crescer ou não. Ou você vai ficar naquela loucura de trabalhar, você paga para trabalhar, né? Eu fiquei brincando até esses dias aí com um outro marceneiro que eu falei, meu, tá ligado aquelas rodinhas que fica aqueles ratinhos, que é Skinner, eu acho que chama, que os ratinhos ficam rodando naquelas rodinhas. Então os marceneiros, tem muitos marceneiros que ficam naquilo, ó, não sai daquilo lá, você fica girando, nunca sai daquilo ali, não cresce, a marcenaria não evolui. Por quê? Porque não sabe fazer os cálculos direito, os preços de venda, não sabe calcular matéria-prima, não sabe fazer a gestão da sua marcenaria, né? Então, assim, pode ser um cara talentosíssimo, pode ser um cara muito bom, habilidoso no que faz. É importante fazer, é importante saber fazer. Só que se você não tem esse cuidado na hora de você elaborar o custo das coisas, das peças, calcular matéria-prima, fazer uma pesquisa antes de comprar matéria-prima, colocar tudo na ponta do lápis mesmo, você vai chegar no final, na outra ponta lá, na hora de vender, você vai começar a perder dinheiro. E é aí que você fica nessa rodinha de skinny, é aí que você não evolui, é aí que você não cresce, porque não tem lucro, não sobra dinheiro. E se não sobra dinheiro, não tem como investir, né? Então fica sempre assim, e aí você não tem dinheiro às vezes nem para o capital de giro, nem para você fazer girar o negócio, o que a gente faz? Vai lá no banco, pega dinheiro com juros. E aí começa sempre a gente ficar para trás, rodando para trás, nem para frente, é para trás mesmo. Então, assim, é uma das aulas, assim, acho que mais importante hoje que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Vocês podem, eu só deixando bem claro que eu não sou contador de contabilidade, toda essa praia, não. Eu sou empreendedor igual vocês mesmo. Só que eu estudei um pouco mais essa área, assim, perdi muita cabeçada, perdi bastante dinheiro. Na fase que eu perdi dinheiro porque eu não dominava tanto isso, né? Eu ficava meio que andando, querendo meio que copiar os outros do mercado. O que os caras estavam fazendo, eu meio que queria fazer igual, né? Meus concorrentes estavam vendendo de um jeito, eu nem sabia se eles estavam tendo lucro ou não, e eu ficava copiando eles, né? Então, assim, não é certo fazer. O interessante é vocês terem os números mesmo na mão, tudo bem destrinchado mesmo, assim. É um pouquinho chato no começo, principalmente para nossa área, que a gente é muito mais artístico, né? A gente tem essa coisa de construir as coisas, de fazer, de pegar um monte de madeira, uma coisa que nem existia nada, e transformar aquilo numa coisa linda, maravilhosa, útil, né? E aí a gente meio que não é muito afim da parte administrativa, de números. Eu confesso para vocês que eu também não sou o fã dessa área, não. Só que eu percebi que se eu não tomar cuidado, se eu que sou dono do meu negócio não tiver o domínio desses números, eu vou perder dinheiro, né? Se eu não tiver um contador, uma pessoa que fique todo dia na minha empresa lá, que participe, né? Que a maioria dos casos não tem isso, né? As marcenarias pequenas não tem condição de ter uma pessoa lá para ficar controlando tudo isso o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem que dominar. Então, se a gente tem que fazer uma tarefa que não tem como fugir, gente. Sinto muito, isso daqui não dá. Eu até falei muito da questão do design, né? De você criar a peça. Não, essa fase, essa etapa da marcenaria dá até para a gente pular. A gente pode terceirizar para outro, compra o projeto de outro, a gente produz e tal. Mas a parte financeira, eu não recomendo ninguém transferir, terceirizar para ninguém, não. Antes de você saber exatamente o que envolve em cada custo, o que envolve os números da sua marcenaria mesmo, né?
Então assim, gente, é uma coisa importante, não é das mais legais. Hoje vou ficar falando de número, de custo, de uns termos, vou tentar simplificar o máximo possível, na linguagem mais simples possível. Mas assim, é uma coisa assim meio, não das mais legais que tem dentro da marcenaria, só que é das mais importantes mesmo, para a gente poder viver de verdade da marcenaria, ter respaldo, poder respirar e ter o controle da marcenaria na nossa mão, né? Então, como que o mercado funciona hoje? Eu separei 3 exemplos de marcenarias o jeito que elas funcionam hoje em dia, né? Tem um primeiro caso que funciona da seguinte forma: material 3 vezes. A pessoa vai lá, faz o cálculo do material, pega o projeto, né, vê o que vai de projeto e pega o material lá e faz 3 vezes e é o preço do cara no final, é o orçamento final que ele passa para o cliente. Então é uma modalidade que muitas marcenarias, marceneiros têm usado. Pega lá o material, vezes 3 e aí quando não, vezes 2, quando fica brigando muito naquela concorrência acirrada, vezes 1.8, eu já vi umas coisas assim já. Loucura isso daí, mas vamos em frente. Aí tem um outro caso que é assim: metro quadrado. Pega a obra, mede tudo, fez todo o projeto, X metro quadrado, sei lá, R$600 o metro quadrado, 800, R$1.000 o metro quadrado. Se é madeirado, né, no caso aqui de serviço, se é madeirado, se é uma MDF mais cara, é R$1.000, 1.200 o metro quadrado. Trabalha muito nessa modalidade de metro quadrado. E tem uma terceira situação, que é onde eu acho que é a mais adequada para todo mundo trabalhar, que é aqui, deixa eu até fazer o certo aqui que eu marquei aqui: custos mais lucro. Terceira modalidade ainda que eu quero compartilhar para vocês hoje é o terceiro ponto, que é você fazer todos os seus custos, todos eles, mais lucro no final. Então é um jeito de trabalhar que é onde você tem mais controle. Essa terceira modalidade que eu passei. Porque você fazer o custo em cima de matéria-prima é uma coisa assim muito difícil da gente. Eu sei que é a realidade de todo mundo, eu sei que é mais simples, é mais fácil, tudo, muita gente faz, eu fiz várias vezes isso. Só que é muito difícil a gente ter o controle disso. Onde que está nessas 3 vezes o material, o custo do seu aluguel, né, diluído no tempo que você vai fazer o serviço do cliente? Onde está o custo da água, da luz, do IPTU, de todos os impostos que ocorrem na marcenaria? Onde que está? Como que você calcula isso? Eu não sei como que consegue enxergar isso para formular o preço. Vou usar 15 dias, vou usar 10 dias, quantos dias dá? Então fica muito solto esse preço, né? Quando você coloca esse preço no final. Pô, calculei lá tanto de matéria-prima, deu R$2.000 lá, e coloca lá vezes 3 e pá, toca lá para o cliente. E aí, se o cliente fala que está caro, você não tem como você mensurar se está ou não está. Daí você fica trabalhando no escuro. Então você fica lá, não, eu faço então 2.5. Daí você começa a negociar desse jeito. Mas aí você não sabe se você está tendo lucro ou não, né? Na forma de metros quadrados é a mesma coisa. Onde que está o custo da sua estrutura, do carro que você comprou? Todos os custos que envolvem a operação da sua marcenaria, onde que está embutido nesse metro quadrado, gente? Fica muito escuro, fica tudo no escuro, você não tem como negociar, você não tem o controle na mão. E aí quando você trabalha na questão, nesse terceiro, que é a soma de todos os seus custos, tanto os fixos, aquele que você tem, independente se você vender ou não, né? Aluguel, eu fiz uma série de... Depois eu vou mandar uma planilha para vocês, eu vou deixar aqui tudo isso que eu estou falando para vocês, vai ter um PDF, tudo certinho, bem descrito mesmo, todos os cálculos, toda a matéria-prima, todas as ferramentas, tudo que envolve um processo dentro de uma marcenaria, eu vou deixar tudo descrito lá. Mas assim, gente, os custos tem... Para vocês assim, definir os custos, nós vamos hoje trabalhar bastante essa questão do quais são os custos que envolve dentro de uma marcenaria, né? Desse formato que é todos os custos mais lucro no final.
E sempre sabendo que lucro não é aquilo que sobra no final e você põe no teu bolso. Isso daí não é lucro, não é isso. O que você tem que pôr no teu bolso é um salário seu. Como empresário, você tem que ter um salário também. Isso é a maneira mais correta de trabalhar, né? Porque o que acontece na maioria? A gente vai lá, presta o serviço, deu, sei lá, 6 mil reais de serviço, né? E aí compramos material, 2 mil de material, pagou lá um funcionário, sobrou 1.500. O que o empreendedor faz, o marceneiro faz? Põe no bolso e vai viajar, vai pra praia, vai curtir o fim de semana, tal. Daí segunda-feira a gente vê como é que acontece tudo o restante. Espero que tenha mais serviço, espero que essa roda gire. Mas não é assim que se deve ser de uma forma sustentável. Para vocês crescerem a marcenaria, né, para você ter um planejamento que onde você consegue crescer, então você precisa computar isso, precisa colocar tudo muito bem discriminado isso. Inclusive o seu próprio salário, né, que é uma palavra que chama prolabore, é o salário do empreendedor, precisa ter, né? Então vamos explorar mais um pouco agora a questão desses custos, pessoal. O que envolve e que, na minha opinião, é o que eu recomendo para qualquer marcenaria começar a pensar, pelo menos nisso, começar já a se organizar a questão de preço, para você ter uma gestão melhor, mais segura, para você ter o controle na sua mão da sua marcenaria, né? Para você poder negociar, para você ser uma pessoa que consiga concorrer melhor com o cliente, né? Porque senão, como você não sabe dos custos, você não tem a certeza, você fica meio com medo. O cara deu 2,5, deu... Cara, eu caí numa já, que assim, o cliente falou assim para mim, lembro que eu forneci um orçamento para uma cliente de 15 mil. Era bastante trabalho, tudo, para a linha de residência. 15 mil, tal. Ela conseguiu um outro por 8 mil reais. E estava escrito lá, 8 mil reais. O cara falou, o material, ele já estava cobrando barato ainda. E o material, acho que já dava uns 7 mil, mais ou menos assim, sabe? Eu já estava perdido naquela época da questão de preço. O cara deu 8 mil reais do preço do serviço dele. E ela me apresentou tudo por escrito, tudo. Eu falei, sinto muito, isso daqui não tem nem como. Mesmo barato, tentando fazer, não tem nem como. O que aconteceu? O cara estava já naquele período de falência, já estava quebrando, já estava ruim das pernas já o cara. E aí ele só pegou os cheques e sumiu. Então assim, não dá pra gente comparar com o mercado, não dá pra gente ficar olhando, dando nossos preços baseado no nosso concorrente. A gente não sabe o que está passando, quais os bastidores do nosso concorrente. A gente não sabe a situação que está acontecendo. E o cliente, muitas vezes, né, querendo a todo custo ter preço, toma um calote. Sabe? O cara sumiu, foi embora, nunca mais encontrou. Ou seja, ia pagar 15 mil, uma coisa que ia ter certeza de receber, não quis, preferiu dar o cheque pro cara de 8 mil. O cara pegou, fechou a empresa, foi embora, levou embora, tudo, perdeu. Então assim, não dá pra gente basear no que o concorrente tá vendendo, né, nossos custos. Nós temos que ter o controle de tudo que acontece na nossa marcenaria em questão de preço, volume, dinheiro, nós temos que dominar, né? Então, gente, pra gente começar essa parte dos custos fixos, dos custos que eu considero que é o mais adequado de trabalhar, quem já trabalha nos outros modelos, fazer o que? Eu não posso, eu estou tentando passar o que eu acho, é a minha visão, né? Então cada um trabalha de um jeito, se está bom trabalhar o metro quadrado, vezes material, vezes está tudo dando certo, está funcionando e vocês estão felizes, para mim é indiferente. A ideia é fazer com que vocês aqui nesses momentos que vocês estão passar aqui com a gente, nesses 4 dias, é pelo menos alguma coisa disso tudo aqui consiga abrir a mente de vocês e chegar a algum resultado melhor, que vocês consigam de fato chegar num ponto que vocês tenham estabilidade dentro da marcenaria, que vocês tenham mais clientes, que vocês tenham domínio da marcenaria e tenham prazer de viver dentro da marcenaria, né? Porque tem muito, o cenário hoje não está muito legal para as marcenarias que estão no amadorismo. Eles ficam lá 1, 2 anos só, que a pouco começa a despencar tudo. Então assim, quem quer viver, quem quer prosperar, quem quer pensar em médio e longo prazo, tem que pensar nesses custos sim, tem que pensar nessa questão dos números da marcenaria, não tem como fugir mesmo, né? Então, gente, o primeiro custo que a gente tem que pensar é o custo
Hora, né? É um custo que a gente nunca costuma fazer. Quanto custa a hora da sua marcenaria? Alguém sabe responder aqui? Quanto custa a hora da sua marcenaria? Alguém aqui consegue responder? Minha hora custa R$20, 30, R$50. Alguém já conseguiu calcular o custo da hora marcenaria e da custa hora homem lá dentro, né? Eu trabalho sozinho, Ângelo, eu, mais minha esposa e mais um filho, não sei o que. Cada um que está trabalhando lá tem que receber um salário, né? 1.500, 2.000, 3.000, não sei quanto que seria. Mas se vocês recebem um salário, se as pessoas têm um salário que deveriam ter, já deveriam pensar em ter, em colocar isso no custo, né? Todo mundo tem um salário. Mesmo a gente sabe que às vezes não tem como a gente trabalha, às vezes o mês não dá, não virou fraco de serviço, então não dá para colocar a porcentagem que a gente sempre coloca lá, 1.500, 2.000, 3.000 por mês, mas tem que colocar lá. Para você formar seu custo, você tem que ter o salário. Então vamos supor que você tem lá um funcionário com salário de R$2.000, um marceneiro de R$2.000 lá. Para você calcular esse custo hora, a gente divide 220, que é a quantidade de horas segundo a CLT, né? A quantidade de horas que a gente trabalha no mês, né? 44 horas por semana dá 220 horas. Aí você divide isso por R$2.000. Acho que eu já fiz as contas lá, dá R$9,09 a hora. Então você já sabe, quando você faz isso, então você vai fazer o mesmo esquema aqui. Você tem um funcionário que ganha 1.000, você divide isso daqui, vai dar 4 e pouco. Então você faz desse jeito, você sempre divide por 220, você vai ter o custo da hora do funcionário. O seu, a mesma coisa, como empreendedor, você tem que ter um salário, né, que é a questão do Prolabora que eu falei no início. Coloca lá, eu quero ganhar 3.000 por mês, eu quero ganhar, mesmo que não esteja ganhando agora, mas já coloca esse valor para você começar a colocar os preços, que vai chegar lá no final, vai formular o preço que você vai dar para o cliente, né? Então assim, o primeiro momento das marcenarias hoje tem que pensar no custo hora. Por isso que é difícil da gente pegar e falar, metro quadrado ou X 3 vezes material, essas coisas. É difícil, vocês não sabem quantas horas do seu dia você vai precisar para executar aquele móvel. Às vezes tem retrabalho, às vezes tem várias coisas envolvidas no processo, né? Então assim, tem que pensar bastante no custo hora, né? Um outro custo que a gente tem que pensar é o custo da matéria-prima. Aqui no grupo tem bastante gente que trabalha com pallet. E pallet, eu falei na aula anterior, que a gente precisa calcular, mesmo que a gente pegue ela de descarte. Mesmo que seja de descarte, a gente tem que começar a calcular, ter essa cultura de calcular a matéria-prima como se estivesse comprando numa madeireira, né? Porque se tem o caso lá, imagina se você fez uma peça, você não calculou, fez mais baixo o preço, e aí chega uma lojista e fala, preciso de 100 peças disso daí. Aí você fala que você vai ter que aumentar o preço porque você vai ter que comprar madeira? Não, né? Então você já calcula o preço. Se você já pegou de descarte, pagou baratinho do pallet, não sei o que, coloca, beleza para você, entendeu? No finalzinho lá você vai sobrar mais dinheiro para você, mas você tem que repassar esse valor para frente para o cliente. Ou pelo menos você vai ter uma margem maior lá para você negociar lá na frente, caso haja necessário fazer uma negociação lá, né? Então assim, matéria-prima é fundamental vocês entenderem. Para quem trabalha com madeira, eu já falei isso lá, que você tem que aprender a trabalhar com as 3 dimensões da madeira, né? A cubagem. Depois isso aí seria um cálculo que a gente poderia trabalhar assim, de repente só uma live, de repente uma live mais curta, para trabalhar essa parte de como calcular, se vocês ainda não sabem, achar necessário fazer, né? Mas calcular tudo que vai de madeira, e para quem trabalha com MDF, toda a metragem quadrada de MDF que vai usar, né? E no final vai dar X placas. Então você faz a numeração lá, tantos que você vai usar dentro lá Quem trabalha com MDF geralmente já faz projeto em software já de 3D e geralmente já sai essa listagem de material pronta, né? Dá para usar bastante assim. Eu já usei bastante, fazia o projeto, já saía toda a listagem, inclusive medida, já saía tudo. E aquelas facilidades todas, depois é só mandar a madeireira cortar e fazer tudo acontecer, né? Mas quem trabalha com madeira maciça não é o caso, tem que fazer os cálculos mais apurados, a questão
da cubagem do material. Outra coisa, pessoal, que a gente precisa de matéria-prima tudo que vai de ferragem, parafuso, prego, até aquelas coisas que a gente nem dá muito valor. Um prego, um saco de prego eu compro lá e custa R$10 e vou gastar lá 20 pregos, nem calcula nada. Mas daí você vai um cliente, 2, 3 e vai, daqui a pouco você vê um saco de prego 15, 20 reais a menos que está a menos no seu caixa. Entendeu? Então, voltando naquele mesmo critério. É um saco de prego, só uso de vez em quando, mas e se parecer um pedido muito grande? Você sabe quantos pregos vai? De repente já chega lá 10 sacos de prego que vai, ou de parafuso, que seja, né? Então, assim, todos esses cálculos, toda essa relação de matéria-prima tem que estar lá. Cola, mas gasta só um filetinho de cola, fraciona. O tubo de cola custa 100, sei lá, 20 reais, eu gastei lá um quarto, um terço, um quinto, um décimo de cola nesse projeto, calcula lá. Tudo que envolve, você calcula nessa parte da matéria-prima. É muito importante, pessoal. Outro detalhe, uma dica muito importante agora que vem nessa questão da matéria-prima, que eu estava quase esquecendo aqui, é o seguinte: eu percebo que tem muitas marcenarias que estão fazendo assim, como já tem uma boa relação com algumas madeireiras, já compro já 20 anos, 5 anos, 10 anos com a madeireira tal, tudo que acontece de pedido, de orçamento, ou vai comprar material, já vai direto naquela empresa, né? Já vai direto. Não, quanto é? Tanto, manda para mim, manda para lá, e vai. Entendeu? Já compra direto. Não calcula em outras, não faz cotação em outras distribuidoras de materiais, né? Então fica muito também assim, você poderia melhorar demais quando você pesquisa mais o material, né? Porque às vezes tem regiões que tem poucas distribuidoras mesmo, aí não tem muita opção, eu sei disso, parte do centro-oeste, nordeste, norte, aqueles lados, o pessoal fala bastante comigo que, cara, é difícil da gente comprar matéria-prima. A parte de MDF, placa, essas coisas, tem poucas madeireiras lá, tem muita concentração aqui no sudeste, no sul aqui, né? Então, eu sei que é difícil, mas havendo a possibilidade da gente fazer cotação em várias, cara, não perca essa oportunidade de fazer. Não fique acomodado, porque essa acomodação pode resultar no seu bolso. Entendeu? É legal ter as parcerias, é legal que tenha os planos aí de benefícios que elas fazem e tal, acho bem legal. Mas quanto mais você pesquisa, mais você tem possibilidade de negociar, mais possibilidades você fica mais competitivo no mercado, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas você vai mandar um e-mail, porque geralmente é assim, você vai comprar material, você manda um e-mail lá para a distribuidora. Cara, o mesmo e-mail que você vai mandar para ele, você pode mandar para 2, 3, sabe? E ver a relação de preço, preço de uma está desse jeito, preço de outro está de outro, e faz uma comparação. De repente compra picado, né? Uma parte compra com um que está com preço melhor, outra parte você compra com outro, ou negocia melhor isso, para você ter poder de negociação, né? Então, assim, eu nunca defendi, eu não tenho interesse, nunca assim tive muita coisa de ficar formado muito com um lugar só, em toda a minha área, né? Até na área digital, essas coisas aqui, sempre que tem ferramenta nova, eu estou procurando outras, o que tiver de melhor para oferecer, estou sempre procurando. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa ânsia de querer coisas novas, querer melhorar, processos novos. Isso melhora até para as distribuidoras. Quando eles percebem que o pessoal está buscando, está querendo cada vez mais coisas melhores, está na busca, né? De fazer cotação em vários lugares, então elas também começam a melhorar o serviço delas. O atendimento melhora, tudo melhora. É bom para todo mundo, gente, né? Então é uma coisa muito importante nessa parte do custo da matéria-prima, a gente pensar muito bem isso, na questão de cotar em vários lugares materiais, e computar tudo que vai no processo teu de fabricação, né? A gente pode fazer depois uma live, de repente, explorando só um tema específico, falando da parte dos materiais, e destrinchar um a um, sabe? Deixar um negócio bem, bem específico, né? A gente pode entrar bem nisso também, tanto da parte de madeira como a parte de MDF, toda a parte de ferragem, tudo que envolve na parte de matéria-prima.
né? Outro custo que a gente tem, e voltando lá, como que a gente vai saber quanto custa o nosso aluguel baseado em metro quadrado e baseado em 3 vezes material, né? Então o custo fixo, o que significa o custo fixo, gente? Que assim, independente se você vender ou não, faça sol, faça chuva, aconteça o que acontecer, aquela despesa vai estar lá todo mês e não espera de jeito nenhum. Não tem conversa, entendeu? É o aluguel, água, luz, telefone. Telefone ainda pode ser um pouco variável, dependendo, mas tá lá, todo mês está lá. O seu funcionário é uma despesa todo fixo, você tendo serviço, você tendo produto para ele produzir ou não, ele vai estar lá, você tem que pagar, não tem conversa, né? Seguro de carro, IPTU, todas as despesas você tem que calcular, você tem que saber quanto que custa isso tudo dentro de um mês, né? Quanto que você paga nisso tudo, você coloca lá o seu salário, né, o salário dos funcionários, todas as despesas que, independente se você vender uma mesa, uma cadeira, um gabinete, ele vai estar lá presente lá na sua marcenaria. Então não tem como fugir, isso daí você tem que dominar tudo esses números aí. Custo fixo não tem como fugir, né? Porque você vai diluir esse custo fixo nos orçamentos que você vai fazer ou no produto que você vai produzir. Né? Meu custo fixo em tudo, com barracão, com funcionário, com energia, água, luz, os impostos, tudo que envolve, né? Tem imposto também que é variável, não é fixo, tem fixo também, mas você dilui depois lá, você vai falar, eu gastei, vou gastar sim, minha previsão é de gastar 10 horas no projeto desse camarada aqui, desse cliente. Né? Então você vai dividir o seu custo fixo, sei lá, meu custo fixo é R$3.000 por mês. Né? Aí você divide isso por 30. Vai dar 30, vai dar lá R$100 por dia, que é o meu custo fixo de marcenaria. Então vou fazer, vou usar 10 horas, ou um dia, vamos colocar aqui para arredondar. Então você já sabe que para fazer o serviço dessa pessoa, você vai gastar um dia de custo fixo, R$100. Já está lá computado. Então assim, você já começa a dominar, né? Você sempre dá uma margenzinha maior, porque de repente tem retrabalho, tem isso, tem aquilo, então você já meio que, vou gastar um dia para fazer o trabalho, põe 2, eu sempre fazia meio assim, 2,5, assim, deixava uma margem para negociar um pouco. Então sempre pensa nessa questão do custo fixo de colocar mesmo, né? Como eu falei, vou deixar lá uma planilha embaixo aí, até um link, não é nem meu, vou deixar um da Bernec, eu estava vendo hoje de uma fabricante de MDF, eles fizeram uma coisa bem interessante, acho que Guararapes também tem uma lá, tem várias indústrias que já tem a planilha tudo certinho, com tudo discriminado, só você digitar e é muito fácil de fazer isso, né? Na verdade é só adicionar os seus custos lá. O trabalho maior que vocês vão ter é só de descobrir, né? De parar para pensar e colocar no lápis lá, meu aluguel custa tanto, água, luz, telefone, detalhe de aluguel. Ângelo, meu imóvel é próprio, não pago aluguel. Ótimo, parabéns, você não paga aluguel. Só que mesmo assim, você tem que colocar um valor de aluguel nesse teu custo. Porque você tem que pensar o seguinte, se esse imóvel não estivesse você utilizando esse imóvel, ele poderia estar alugado gerando renda. O valor do aluguel que você ia alugar para outra pessoa. Então, esse espaço que você está usando na sua marcenaria, ele também tem um custo. Está no custo fixo e vocês devem usar, vocês devem colocar sim esse preço, esse valor nos custos fixos. Não desconsidera não, só porque é imóvel próprio, gente. É um erro também muito grande que eu vejo bastante gente fazer. De pegar e desconsiderar isso. Não, eu tenho sossegado, meu nome não é próprio, não sei o quê. Mas coloca no final lá. Entendeu? Coloca no final dos custos, sim, custo fixo e computa isso aí que vocês vão ver que vai melhorar a performance de vocês lá na frente, lá na ponta, na hora que você for oferecer o orçamento para o cliente, né? Pessoal, agora nós temos os custos variáveis. Que assim, os variáveis, ele, como o próprio nome diz, ele varia conforme você produz. Se você produz muito, esse custo aumenta. Se você produz pouco, ele também é menor, né?
O que seria uma despesa variável? Por exemplo, a matéria-prima é variável, né? Porque se você vai montar uma peça, uma mesa, você vai gastar uma quantidade. Se você vai produzir 100 peças, é outra quantidade, né? 100 vezes mais. Então, sim, matéria-prima é uma coisa que é variável. As ferragens, parafuso, tudo esses custos, eu acho que eu até mencionei aqui na matéria-prima no início, eles são variáveis. Então, assim, comissão que você paga para vendedor é variável, as visitas que vocês fazem para os clientes é variável, né? Você tem que colocar isso como uma despesa comercial, não tem como negar essa parte. Então, assim, ok, mais algumas coisas aqui, variável, valor da hora da produção, a montagem, deslocamento também, tudo que é variável, tudo que é conforme a sua produção. Então, é um outro tipo de cálculo que tem que ser feito. Nesse serviço ou nesse projeto que eu vou fazer, eu vou ter lá R$1.000 de custo variável para fazer esse projeto. O projeto custa 10 mil, 15 mil reais, eu vou ter esse custo aqui, que está tudo relacionado ao que varia conforme a quantidade que eu vou fazer. Vai ser um serviço só, então é aquele serviço. Se for 10 serviços, já é um outro preço, aumenta, né? Pessoal, finalizando todos esses custos, né? Custo fixo já está lá, o seu salário de funcionário, já está o custo de água, luz, telefone, seu aluguel, o carro que pode estar arrendado, alugado ou próprio, financiado, o IPTU, o seguro do carro, todos esses custos que vocês já colocaram. Aí vem aqui, a última parte que as pessoas meio que desconsideram, que é o lucro. Não que desconsidera, mas não joga tudo no meio e não sabe quanto que é. Lucro você vai trabalhar aqui, porque é aqui que vai fazer você prosperar ou não. É aqui que vai fazer você de fato conseguir viver da sua marcenaria ou não. É o lucro. Porque tudo aqui em cima aqui é você entender quanto custa a sua operação, né? Aqui você está dominando, nessa parte aqui vocês estão dominando, ou vocês não estão trabalhando mais no escuro, né? Vocês estão lá entendendo o que custa cada coisa, não? Porque na hora de chegar lá na ponta, o cliente começar a chorar, você sabe até onde você pode ir. Aonde que você vai saber se você pode negociar ou não? É aqui, lucro. Você pode adicionar lá, sei lá, uma coisa meio que não é muito real, mas 100% no final de tudo, de toda essa operação aqui, já calculei tudo, vou colocar mais 100% em cima de tudo que vai acontecer aí. Beleza. Todos esses custos aqui deram 5 mil reais. Eu vou colocar 100% de lucro. Normalmente não é isso não, a galera põe até menos, viu gente? Mas vamos lá, 10 mil reais é o preço final para o cliente, né? Esses 5 mil reais que é de lucro, beleza, o cliente aceitou, bora fechar, vamos trabalhar, não sei o quê. Esses 5 mil reais que é o lucro, não é dinheiro seu, não é o dinheiro que você põe no bolso. É o dinheiro que fica na empresa. E é isso que muita gente erra, porque acha que essa parte final aqui, bora pra praia, bora curtir, bora viajar, bora ir pôr no bolso, carrão novo, final do ano, e já vai gastando dinheiro e já acha que esse dinheiro Eu já fiz isso também, gente. Eu tô falando porque muita gente faz isso, não sabe, né? E aí o que acontece? É o lucro da empresa. Então, esse dinheiro serve para quê? Esse dinheiro serve para vocês crescerem. Uma máquina que ficou obsoleta, né, que começou a depreciar, precisa fazer investimento de novo, é desse lucro que você vai pegar. Precisa comprar um carro novo, um transporte, uma picape nova, pode sair desse daqui. Dessa parte aqui, você pode deixar uma reserva, fazer uma poupança e deixar lá para tempos ruins. Né, com capital de giro, o negócio está ruim, ou peguei uma demanda muito grande, fechei um contrato grande, só que eu não tenho como financiar o material para isso rodar, o cara vai me pagar 30, 60, 90, 120, sei lá, daqui a um ano, sabe? E aí como é que eu vou girar a minha empresa enquanto esse projeto estiver rodando? É do lucro. Por isso que você tem que ter essa reserva, por isso que você tem que ficar com ele no bolso, porque quando surgem as grandes oportunidades, você tem que estar lá preparado para acontecer. Senão o que acontece? Você vai lá para o banco.
né? A gente fica meio que escravo do banco lá, pagando taxas e taxas, e aí o nosso lucro vai sendo comido, corroído pelo banco, né? Então, se a gente tem autonomia, se a gente enxerga os números, se a gente tem essa clareza, essa visão, a gente sabe para onde a gente vai, até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode. Porque às vezes tem vez, pessoal, que você está numa briga tão grande para querer fechar o projeto, de fechar o orçamento, aquela coisa toda, que você vai no desespero. Na hora que você vê, você está pagando para trabalhar. Porque você não calculou isso daqui, os seus custos fixos, seus custos variáveis, custo de matéria-prima você não fez certo. Então na hora que você dá o preço, você não sabe. E aí na hora que chega no final lá, putz, trabalhei 20 dias e na verdade o preço que você deu dava só para 10 dias. Entendeu? Então você está 10 dias trabalhando de graça para o cliente, com todos os custos que você não colocou no papel, né? Então assim, por isso que não cresce, por isso que as marcenarias não prosperam. E às vezes é melhor ficar parado. É melhor você não pegar esse tipo de trabalho que vai te dar prejuízo. É melhor você ficar quieto, melhorar a sua estrutura da porta para dentro, como eu falei na primeira aula. É você pensar melhor, se adequar, organiza a sua oficina, pensa, para tudo, vai estudar vai rever todos os seus custos, vai fazer um curso, vai aprender uma técnica nova, vai aprender outro processo, do que você trabalhar com prejuízo. Porque se você vai trabalhar com prejuízo, você vai ter um esforço para fazer isso. Então é tempo, é os custos todos que você não computou, e aí chega lá. Por isso que as pessoas falam, nossa, eu estou trabalhando, não vejo dinheiro. Mas não vê porque você não calculou direito, você não fez esse trajeto inteiro, que não é legal, não é as coisas mais divertidas do mundo. Só que na hora que a gente vê que o dinheiro não está entrando no bolso, começa a ficar bonito que a gente vê isso aqui, pessoal. Então, assim, é uma das coisas da nossa categoria que a gente tem que começar, tem que abrir a mente. Eu sei que é muita gente nem vê esse tipo de conteúdo, que acha que é uma bobagem, né? Fala, meu, isso aí é uma conversa fiada, eu já funciono lá 3 vezes material e funciona, eu já cobro metro quadrado, o negócio lá arrepia, tenho serviço pra caramba. Tem serviço pra caramba, mas você não vê a marcenaria do cara reinvestindo, você não vê a marcenaria dele comprando máquina nova, tá sempre aquelas máquinas capengando, velha, sabe? Ele não tá atualizando, não tá investindo, não tá crescendo, né? Na verdade, é só o empreendedor, o marceneiro, que está colocando dinheiro no bolso, que ele cata todo esse lucro aqui, né? Põe dinheiro no bolso, ele acha que ele está ganhando dinheiro na marcenaria. Mas assim, ele está ficando rico e a marcenaria está ficando pobre. E é o contrário que tem que fazer. É a marcenaria ficando rica e o dono esperando para ficar rico. Não já pegar e já começar a colocar o dinheiro da marcenaria no bolso, né? Muitos acontecem. Eu trabalhei 2 anos na região de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, né? Bem perto de São Paulo, acho que é 100 quilômetros de São Paulo. E ali era um polo industrial muito forte, muito. Eu não sei nem se, eu acho que muita gente já ouviu falar de Itatiba. Era muita gente. Então era um fervo na época de mobiliário, eles ficaram muito ricos, o pessoal lá. Eles produziam aqueles móveis de época, tudo torneado, trabalhado de madeira. Diz que chegava carretas e carretas de madeira da Amazônia. Formava filas dentro da cidade assim para entregar nas marcenarias na época. Diz que era uma loucura aquilo lá. E aí aconteceu muitos casos. Eu conversei com um dono de marcenaria lá, que hoje o cara é grande, industrial já. Ele falava, eu perguntei para ele por que teve tantas marcenarias, que eu acho que na época era 300, 400 marcenarias, que muitas lá fabricavam, né? E hoje não, em 2010 foi quando eu conversei com ele, eu falei, por que caiu tanto assim, né? Hoje tem o quê? Nem 100, né? Eu participei de um programa junto com o Sebrae lá, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele falou, Ângelo, sabe o que acontece? É que a galera, o que eles faziam? Catava todo o dinheiro que eles ganhavam e não investiam de volta. Ficavam com aquelas máquinas capengando, aquelas máquinas velhas, só que eles compravam caminhonetona, apartamento na praia. E eles ficavam tirando dinheiro da marcenaria e colocando tudo para fora. E assim, na marcenaria, quando você investe, você está investindo num ativo, num negócio que vai te gerar mais dinheiro.
Quando você compra uma máquina melhor que vai trabalhar com mais qualidade, com mais rapidez, você está investindo num ativo, num negócio que vai fazer você colocar mais dinheiro no seu bolso, né? Agora, quando você tira o dinheiro da marcenaria, do lugar que está sendo produzido e leva num apartamento na praia, aquilo ali é só despesa, né? Aquilo ali é só despesa. Você usa 2, 3 vezes por ano aquilo ali fica parado o tempo inteiro, não gera renda nenhuma. Então, assim, foi uma das burradas que a maioria fez e começaram a quebrar. Porque daí que aconteceu? O período foi mudando, né? Na época que, assim, isso aconteceu 20, 25 anos atrás mais ou menos, tinha muito essa coisa de produzir ainda mobiliário maiores, né? Hoje já tem muita questão do MDF chegando, mobiliário pequeno, apartamentos são cada vez mais reduzidos. Antes eles trabalhavam muito para casa, era muita casa, tudo grande, era tudo assim. E eles meio que ficaram meio parados, não atualizaram no mercado. E na hora que eles perceberam, eles já não tinham mais tanta grana assim, porque o mercado já não estava comprando tanto, começaram a quebrar. Várias empresas foram à falência, quebraram, não conseguiram se manter. Inclusive, essa empresa que eu conversei com o cara, hoje eles passaram para esse período, uma parte desse período, e hoje eles são os maiores do Brasil. Só para vocês terem ideia. Depois, se tiver curiosidade, chama Móveis Fênix. A empresa, os caras, eles vendem já para o mundo inteiro, eles vendem no mundo, sério, eles vendem lá para Israel, Estados Unidos, Europa, Ásia, eles estão em tudo quanto é lugar. Começaram também no fundo do quintal, uma madeireira lá, acho que era uma carpintaria dos pais, era uma história meio assim, pequeno, juntaram lá 3 pessoas, um expert em cada área e foram, conseguiram atingir assim. Se você tiver curiosidade, vai ver o site, vai ver o nível do serviço dos caras. E ele sempre falou que a questão maior, a dificuldade maior das marcenarias não se manterem, não ter sucesso, tá baseado literalmente nos custos. Tá direto voltado à questão de gestão de custos, né? De tirar a parte do lucro, de tudo que envolve a parte do que é o patrimônio da empresa, que deveria ficar na empresa. Colocaram no bolso, foram viajar, compraram caminhonetona, vestiram em outras coisas, tiraram da marcenaria em vez de deixar, né? Porque, como eu falei, a parte de vocês, a nossa parte do empreendedor, mas eu trabalho inteiro, você tem um salário simples aí. Quanto você precisa o mínimo para viver? Eu preciso de 3 mil para viver. Então o seu salário vai ser 3 mil reais por mês, só isso. No final lá sobrou lá 50 mil reais da sua marcenaria, não é seu, é da marcenaria. Deixa lá, põe numa conta, guarda, faz umas divisões, deixa lá 20%, 25%, deixa com uma poupança, com uma emergência, 20% para investimento na própria marcenaria, 10% para investir em atualização, em marketing, em propaganda, no seu desenvolvimento como empreendedor. Vai procurar cursos para você se aperfeiçoar na sua área, para você ficar cada vez melhor, né? Esse exemplo que eu citei aí do pessoal da Móveis Fênix, eles são o tempo inteiro comprando coisas, aprendendo, o tempo inteiro aprendendo, e eles não param, porque eles falaram, hoje, o mundo do jeito que está hoje, se a gente parar aqui um mês, no outro mês o concorrente já está lá na frente, já fazendo coisa que a gente nem estava no nosso radar de fazer. Isso o cliente faz, depois para a gente pegar eles lá na frente, é mais difícil, né? Então é melhor a gente ficar, o nosso custo, nosso gasto, né? Gasto, investimento, é menor quando a gente já está na frente, já está sempre na frente, porque a gente não detona nosso lucro, o lucro fica na empresa, e aí a gente destina para várias coisas. É óbvio, você vai começando a ganhar dinheiro, começa a faturar todo mês 50 mil, 30 mil, 40 mil, começa a sobrar, começa a acumular, você vai tendo o seu prolabore maior. Né? Você ganhava 3 mil, você já começa a ganhar 5, 8, 10, daqui a pouco você já chega a 20 mil por mês, 30 mil por mês, só que você está lá 300, 400, está tudo lá na conta, está lá 300 pau, daqui a pouco você vê lá 100 mil todo mês, está faturando, o negócio está rodando, você contrata mais gente, começa a crescer o negócio. É dessa forma que cresce
a sua marcenaria, né? Então, o que funciona, como vocês vão conseguir sobreviver, conseguir viver de verdade, é vocês pensar em todos esses pontos, né? Por isso que eu falo, que como eu iniciei no início aqui da nossa aula falando sobre o metro quadrado e sobre material AVES3, como você não tem controle nenhum, né? Então, assim, é o único argumento que eu consigo... Não tem argumento assim que dá para seguir. Eu perdi dinheiro demais por causa que eu trabalhei muito nisso. Muito, muito. 3 vezes material ia lá porque o meu concorrente fazia isso, né? E se a gente fica olhando o nosso negócio comparando com o cliente, que é uma das piores coisas que a gente faz que detona o nosso negócio, é a comparação. Nós não temos que comparar com ninguém, gente. Com ninguém. É você e você. Claro que existe a concorrência, estão lá, existe essa coisa, essa loucura, mas antes da gente começar a ir para o campo de batalha, brigar na concorrência e no preço, a gente tem que ter total certeza dos nossos números. Total certeza dos nossos números. Se a gente não domina, como é que a gente vai lá querer brigar com os caras? O cara tá, igual eu falei no início, né? O cara vendeu por 8 mil um serviço que eu ofereci por 15. E já era barato, era meio que 2 por 1 ainda, mais ou menos assim, até menos um pouco, que eu ofereci, o cara ofereceu por 8 mil reais. Falei, cara, quase o preço da matéria-prima. E eu vejo hoje o pessoal comentando que tem muitos negros que fazem isso hoje, né? De repente ele está passando nessa fase, de repente ele tem esse preço porque ele está querendo, está falindo, está quebrando, está desesperado, está trabalhando para, né? Não está ganhando dinheiro no seu trabalho, não tem condições de sobreviver, né? De viver de verdade, com tranquilidade na marcenaria. E aí sempre vai ter os contratempos, né? Sempre vai ter qualquer crise que der, trava tudo, né? Ou vai correndo para banco e fica desesperado e fica aquela loucura toda que envolve. Não, gente, eu já passei por tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. É gostoso de falar, porque é isso. Se vocês evitarem, se eu tivesse na época alguém que tivesse falado isso para mim, eu acho que muitas coisas assim eu teria evitado. Pelo menos parte das coisas assim, porque a gente quando está querendo, a gente está lá, porque eu tenho certeza que eu estou falando isso para vocês agora, não ninguém, mas não é todo mundo que vai pegar e vai realmente começar a pensar nisso agora. A gente, não, depois eu vejo, deixo, puto, tô cheio de coisa para fazer já tenho puta demanda, tenho que entregar o serviço, cliente cobrando, e a correria do dia a dia. A gente não consegue parar para colocar as coisas em prática, não, porque demora um pouco, leva um pouquinho de tempo. Você tem que parar um pouco tudo e pensar, opa, o que eu estou fazendo está certo? Os cursos que eu estou praticando está certo? Não está? Então vamos começar a fazer tudo de novo. Começar lá, meia hora, se você sentar mesmo de acordo, você faz tudo, você levanta isso tudo, né? E com a ajuda de umas planilhas que tem ainda, que é só colocar lá os seus valores, você já começa a se familiarizar com isso, né? Que é importante é isso, é vocês dar o primeiro passo para começar a entender isso daí e não ficar mais perdido, né? Voado, de ficar brigando em função de concorrente, baseado no que o concorrente está falando ou está achando, tá colocando preço, né? Então, assim, gente, é uma das coisas assim, muito importantes da marcenaria. Eu acho que esse momento hoje aqui, acho que foi bem interessante, mais para abrir um pouco o leque, fazer vocês entenderem um pouco mais sobre a questão dos preços finais que vocês colocam nos produtos, a questão de... Porque tem muita gente que fala que não é valorizado, o cliente não me valoriza, eu não sou valorizado no mercado. Mas será que você está se valorizando? Eu acho que essa que é a pergunta que deveria ser feita antes. Não se o mercado está me valorizando. Será que eu estou me valorizando? Será que eu estou valorizando a minha própria empresa? Porque se a gente não tem nenhum controle das nossas coisas, que valor que a gente vai esperar do outro se nem nós mesmos a gente dá o valor para a gente, né? Então, pessoal, acho que o recado de hoje era esse. Eu queria dar um panorama mesmo aí para vocês a parte de custo. Como eu falei, eu não sou nenhum contador, tem muito mais coisas que poderiam ser abordadas aqui hoje, assim, mais detalhado mesmo. Então acho que isso vai ficar bem transparente, bem mais fácil de vocês seguir nessas planilhas, nos links que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Depois só vocês seguir lá, abaixar e começar a usar essa planilha, né?
e começar a calcular custo, não fica muito bitolado no que os outros estão fazendo, sai dessa comparação. Tá bom, pessoal? Então vamos abrir aqui para perguntas ou para algum comentário que vocês quiserem. Eu acho que por hoje foi um momento bem legal aqui do nosso segundo dia, nosso segundo encontro. Então vou deixar aqui um tempo para vocês aí, vou tomar uma água, falei bastante. É isso, exatamente isso, meu amigo. É uma maneira que eu tentei aqui, até o Merentino me chamou para tentar fazer uma parceria nesse sentido de transmitir um pouco de conhecimento para vocês, tentar passar um pouco da minha experiência. Eu acho que isso que faz a nossa comunidade crescer, né? Dividir as coisas que a gente sabe. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje dá pra gente encerrar. Isso são questões mais técnicas do que só de ficar de argumento, de falar, né? Eu só queria mesmo deixar uma coisa mais para vocês pensarem, refletirem sobre, né? Que agora o trabalho maior é de vocês, agora começar a pegar e colocar isso em prática, porque só falar não resolve nada, né? As pessoas têm que pegar e têm que colocar isso para funcionar, porque a gente ficar só na conversa, as coisas não funcionam mesmo de verdade. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Todo mundo. Ah, a lousa está invertida. Não sei, cara. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu não sei, sinceramente, Alex. Eu não reparei. Para mim, não sei como corrigir isso ainda, sério. Se tá, me perdoe, eu não reparei mesmo. Se tá invertida a lousa, eu não reparei. Me desculpa se isso foi, então. Mas na verdade isso daqui foi só para rascunhar meu pensamento mesmo, assim. Eu vou deixar tudo por escrito aí, vocês vão ter mais. Vai ser mais fácil de vocês. Para vocês colocarem isso em prática mesmo, né? Porque aqui na lousa também é só para eu meio que conduzir meu pensamento já. Mas mesmo assim eu peço desculpa para vocês. Então eu agradeço mais hoje, mais esse encontro. Lembrando que na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos entrar na parte de vendas, né? Vendas dentro da internet, fora da internet, como a gente vai fazer para ampliar nossas vendas, né? No primeiro dia a gente entendeu quem a gente entendemos aí que os mercados. Hoje a questão, nós batemos bastante na questão de custo, de preço, de entender melhor essa coisa. E agora a gente precisa vender, né? Fizemos todos esses três, agora esse terceiro passo nós vamos para cima para vender. Então eu vou explorar algumas coisas, assim, algumas técnicas e algumas formas da gente começar a vender mais a nossa marcenaria e poder ajudar vocês aqui nessa empreitada aqui nesse workshop. Tá bom, pessoal? Vou me despedindo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite, obrigado pela presença de vocês e a gente se vê aí na segunda-feira. Valeu?